Então, hoje nós vamos dar continuidade a partir do item 4. Até esse ponto aqui, né, vamos dar continuidade ao que a gente estudou na semana passada, e no item anterior, no item 3, a gente conversou um pouco sobre o niilismo, que vamos dizer assim, aquela filosofia, aquela doutrina que, quando a gente morre, a gente vai para o nada. Esse nada nos leva a um ceticismo, é um, um nada que nos leva a agir de maneira egoísta, então a gente não tem nenhuma preocupação com o que vai vir depois, porque ao desencarnar nós vamos por um nada, então por que eu vou ter o trabalho, vou ter a preocupação de me melhorar? Né? Não havia essa preocupação. E então o Kardec, ele traz aqui, nesse item 4, ele traz orientações, traz discussões a respeito de doutrinas espiritualistas que vêm em resposta a toda essa incredulidade que vem por conta desse niilismo. Né? Por que toda essa incredulidade ela traz uma série de consequências nos atos, nas ações, nas atitudes das pessoas, e aí ele vem aqui com explicações. Então, antes da gente ler diretamente o item, que eu vou ter aqui uma ajuda de uma grande amiga, eu queria trazer para vocês um resumo do que vai falar esse item. Então, esse próximo texto, esse próximo item 4, ele vai apresentar o espiritualismo de uma base mediúnica. Essa base mediúnica ela vai ser aquela barreira, aqueles argumentos contra uma onda crescente de incredulidade, porque ela vai trazer provas concretas da existência da alma e dessa vida após a morte. Isso vai muito além da fé cega, que se apoia, porque ela se apoia em fatos que são observáveis, fatos que comprovam essa existência da alma e também dessa vida após a morte. Esse item ele também vai ele vai ressaltar a liberdade de crença que todos nós temos, mas ele também nos alerta a respeito dos perigos dessa filosofia, né, do niilismo influenciar os jovens. Porque essa influência, né, esse nada, ela vai trazer consequências de modo a desestabilizar a sociedade, ou seja, as ações não teriam consequências, já que vamos voltar para um nada, e isso vai trazer uma grande questão de uma responsabilidade moral e social para aqueles que vão, vamos dizer assim, propagar essa postura, porque isso não é uma coisa certa. Então, e não sendo certo, isso traz consequências, porque essas pessoas cometem atos que vão influenciar não só no seu próprio comportamento, mas também naqueles que estão ao seu entorno, ou seja, em toda aquela sociedade que está ali no entorno. Próximo, por favor. Obrigada. Então, vamos ver aqui o que diz Kardec para a gente no item 4. Você está com o microfone fechado. É nesse estado de coisas que o Espiritismo vem opor um obstáculo à invasão da incredulidade, não somente pelo raciocínio, não somente pela perspectiva dos perigos que ela traz consigo, mas também pelos fatos materiais, fazendo tangíveis e visíveis a alma e a vida futura. Pois é, você vê, obrigada. Naquele item, naquele slide anterior, nós temos ali 2 grandes exemplos de médiuns, né, de grande exteriorização da sua medianidade. Chico Xavier, que através da sua psicografia, através das suas palestras, através de toda a sua vida aqui, enquanto encarnado, trouxe para nós toda uma base, né, toda uma comunicação que veio do outro lado, né, já que o telefone toca de lá para cá, como ele mesmo dizia, e também tínhamos ali embaixo a figura do Arigó, médium, que era um médium que trabalhava com cura, fazendo cirurgias espirituais, da maneira, às vezes, assim, que foi sempre muito questionado, ele usava, às vezes, um canivete, o pessoal até falava uma faca enferrujada, e ele conseguia curas, ele extraía, né, aquelas massas que estavam ali no corpo daquelas pessoas. Então, foram
duas grandes comprovações físicas, duas grandes comprovações materiais, se a gente pode assim dizer, dessa mediunidade ostensiva, e que fazia assim uma grande resposta, trazia respostas àquela incredulidade, provando que tanto a vida, né, do outro após a morte, quanto a existência da alma, elas eram fatos reais. Então não era só simplesmente uma questão de fé, era uma questão de fé com uma base material, com uma base comprobatória, né? Tinha provas do que aquilo havia acontecido. Pode voltar o outro, por favor? Pode continuar, por favor, com os desejos do Kardec? Aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito do povo, principalmente na juventude, a negação do futuro, sustentando-se na autoridade do seu saber e na superioridade da sua posição, semeiam germes de perturbação e de dissolução na sociedade e se expõem a uma grande responsabilidade. Obrigada. Então, haviam pensadores, né, a gente até tem uma foto aqui, um slide, uma figura com Nietzsche, que traziam em si, na sua filosofia, na sua maneira de encarar a vida, que havia necessidade de haver aquela negação da coisa religiosa. Nietzsche foi um camarada que ele até, essa fala dele que é muito famosa, né, que ele fala que a diferença fundamental entre as duas religiões da decadência. O budismo não promete e assegura, o cristianismo promete tudo, mas não cumpre nada, porque ele era uma pessoa que ele tinha como filosofia a quebra dessas orientações filosóficas, especialmente das religiões judaico-cristãs, porque ele entendia que elas tolhiam a pessoa, que elas não davam a liberdade delas agirem como elas gostariam. Então, eu fiz uma breve pesquisa aqui que eu queria comentar com vocês sobre ele, né? Só para a gente entender um pouco melhor. Ele foi um filósofo alemão, ele foi muito conhecido pelas suas ideias filosóficas inovadoras e contraditórias, sendo estudado até hoje, né? E ele tinha, na sua obra, um grande questionamento sobre a moralidade, a religião e a cultura ocidental, defendendo a importância da vontade e do poder, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que ele é. Esse niilismo ativo não era ele entendia que não deveria ser uma coisa passiva, né? E defendia a importância, que ele chamava de mudança desses valores. Então, você transformava aqueles valores religiosos, que de alguma maneira poderiam tolher através do medo, do comprometimento com o pecado, coisas assim, você ficava tolhido nas suas ações e deixava de evoluir. Essa era a maneira dele pensar, né? Ele considerava que a moral tradicional, ela era uma força que reprimia não só a vida, como também o potencial humano. Então, para ele, essa vontade de ir além era uma força motriz fundamental na existência, tanto na natureza quanto no ser humano. E, para isso, ela era, na verdade, um impulso para o desenvolvimento, para o crescimento e para a afirmação na vida. O Nietzsche ele acreditava que a moralidade tradicional precisava ser substituída por valores que refletissem o seu impulso natural. E era por isso que ele criava, ele tinha essa questão, né, de combater essa religiosidade. Então, ele batia de frente com esses conceitos. E aí, ele, sendo uma pessoa com conhecimento, sendo uma pessoa que era reconhecido como filósofo, ele, criando todas essas situações, ele trazia para os jovens, para aquelas pessoas que estavam ali, esse ceticismo em crer também na coisa metafísica, na coisa do espiritual, de você ter uma vida espiritual para o seu crescimento espiritual. Ele para ele era aquilo, tinha que ser aqui, vivido aqui, vivenciado aqui. Pode passar, por favor? A próxima. Obrigada. E uma das máximas da época lá dele, da negação dele de Deus, ele dizia que Deus está morto, né?
era uma maneira. Ele declarava essa morte de Deus como um evento que liberava o homem da necessidade de valores transcendentes e da necessidade de submeter-se a uma moral imposta, no caso, imposta pela igreja, pelas filosofias daquela época da igreja, né, que tolhiam, talvez, algumas atitudes um pouco mais livres do homem. Ele entendia que isso era problemático. E esse cartão aqui é muito interessante, porque ele escrevendo que Deus está morto, e depois ele lá na fila e Deus escrevendo que ele havia morrido. Eu achei esse slide aqui muito bom. Eu achei muito interessante essa abordagem para mostrar que, na verdade, ele era enganado, né? Embora ainda seja muito discutido. Pode passar o próximo, por favor? Então, no próximo item, aí nós saímos de uma doutrina ali, de explicações que falavam sobre o nada. Então, vamos morrer, vamos para o nada. Já no item 5, nós temos uma outra filosofia, é a filosofia do absorção num todo universal. Esse título foi dado por nós, tá? O item não tem um título no capítulo. Essa doutrina, dessa absorção no todo universal, ela admite que há um princípio inteligente fora da matéria, diferente do outro, que não, né, dizia que não havia nada, e que se incorpora ao indivíduo ao nascer e se dissipa no infinito após a morte. Então, há uma volta a esse todo, né? E apesar de diferir do materialismo ao reconhecer algo além da matéria, as suas consequências morais são semelhantes. Ambas vão negar a continuidade da individualidade após a morte. E isso torna o presente a única preocupação do ser humano, e isso vai estimular o egoísmo e, em alguns casos, né, também o desespero relacionado àquela existência sem um objetivo, né? Uma coisa mais objetiva para si, uma coisa objetiva para um indivíduo. Próximo, por favor. E aí vem no item 5, e aí ele fala o seguinte, que de acordo com essa filosofia do todo universal, cada indivíduo vai trazer no seu nascimento uma parte daquele princípio que constitui a sua alma e lhe dá vida e dá inteligência, e também traz o sentimento. Mas, por ocasião da morte, vamos ver o que diz Kardec. Essa alma retorna ao foco comum e se perde no infinito como uma gota de água no oceano. E aí, quando a gente retorna, toda a nossa bagagem, toda a nossa experiência, tudo que foi vivenciado, aprendido, é como se a gente jogasse de volta num todo e ele vai ser diluído. Então, todo aquele esforço, esse indivíduo, né, mostra ali a questão do sem propósito, porque toda aquela bagagem dele vai ser diluída num todo. Então, é como se ele não tivesse absorvido nada, ele vai voltar para um todo para depois voltar para cá. Não faz para a gente hoje em dia, a gente tem um outro nível de conhecimento, não fazia sentido. Então, esse é o argumento. Pode passar o próximo, por favor? Obrigada. Então, há, na verdade, o entendimento de que há uma diferença entre a negação anterior, mas aqui a gente entende que há um todo para o qual a gente voltaria, mas o que acontece é que as consequências desse pensamento, eles, na verdade, elas acabam sendo como dois caminhos que vão convergir para uma mesma situação. Que situação é essa? Que essa individualidade, nesse caso agora, que essa individualidade que foi desenvolvida ao longo daquele momento em que ela esteve encarnada, em que ela esteve experienciando ou vivenciando Deus, né, para a gente falar um pouco de como a gente estava conversando agora há pouco sobre Deus, ela vai ser como se ela não tivesse existido, porque ela vai ser diluída naquele grande todo, e a sua individualidade vai sumir. Ok? Pode passar o próximo, por favor? Não tem leitura? Ah, desculpa, verdade. Ângela, desculpa, Ângela, por favor. No primeiro caso, empolgada. repetindo, no primeiro caso, ele é exterminado. No segundo, ele perde sua individualidade. É, portanto,
como se ele não existisse. Exatamente. Então, ele se dilui nesse todo, então a sua individualidade, todo aquele trabalho de evolução, que a gente poderia dizer de evolução espiritual, de absorção de conhecimento, de experiências, ele vai se perder. Agora sim, por favor. Só que para esse indivíduo, né, a conservação da sua experiência, do que é o seu eu vivenciado, o seu eu mais experiente, ela acaba se perdendo, porque para ela, como ela vai começar de novo, o futuro é nulo, porque ela vai começar sempre de alguma coisa que já, né, ela vai, de um zero, vamos dizer assim. Então, para essa situação, só importa a vida presente. E aí, o que nos diz Kardec? Essa doutrina é tão perigosa, tão desesperadora, tão estimulante do egoísmo, quanto o materialismo propriamente dito. Pois é, em termos da nossa educação moral, é exatamente isso. Ela é muito perigosa, porque ela não dá barreiras, ela não dá orientações, a gente vai se perder naquele todo, e toda aquela experiência que teria sido adquirida, ela vai se perder. Não faz, né? Não é por aí. Ela vai ser como o materialismo. Próximo, por favor. E aí nós entramos no item 6, onde Kardec traz para a gente as argumentações sobre as contradições dessa origem coletiva das almas, porque a partir desse momento estamos todos de volta num todo, e aí, todos de volta num todo, e como vamos explicar algumas coisas, algumas questões referentes a essa origem, uma origem única para pessoas diferentes. Então, nesse texto, ele vai questionar a lógica de que as almas provêm de um todo universal homogêneo, que a partir do momento que a gente entra nesse todo, ele se torna homogêneo, porque nós teremos diluídos nesse todo, e vemos que essas almas que vêm dali, elas apresentam grandes diferenças entre si. Então, como se isso explicaria? Ele também vai argumentar que nem a educação que nós temos quando nós chegamos aqui, né, ela vai explicar essas diferenças, essas disparidades, porque existem qualidades inatas e instintos alheios ao meio, ou seja, que vêm conosco. Elas não são fruto do meio em que nós fomos criados, em que nós fomos educados. Então, como se explicaria isso? Esse texto também vai criticar a ideia de um progresso espiritual se tudo for absorvido do infinito sem um benefício individual. Se as almas retornam ao todo mais evoluídas, esse todo deveria melhorar continuamente, a melhoria contínua. Melhorou um pouquinho, né? Você botou um pouquinho de sal numa água. Próxima vez que você botar um pouquinho de sal, ela vai ficar mais salgada. E assim ela ficaria mais salgada cada vez que voltasse um pouquinho de sal para ela. E não é isso que acontece, né? Ela não fica homogênea assim. E aí, no entanto, continuam a surgir almas ignorantes e perversas, o que vai contradizer essa lógica desse todo universal homogêneo. Então, o texto desafia a coerência dessa doutrina da alma coletiva e impessoal. Pode passar, por favor. Então, vamos ver o que Kardec nos diz dessa origem desse todo, né, a partir desse todo universal e homogêneo com relação às almas que vêm dali. Por favor. Porque as almas, se elas são tiradas do grande oceano da inteligência universal, se parecem tão pouco. Porque o gênio ao lado da estupidez, as mais sublimes virtudes ao lado dos vícios mais ignóbeis. Como a gente explicaria, então, né? Como seria explicada essa diferença, já que todos viríamos de um mesmo, né? Não viríamos de um todo homogêneo, universal, deveríamos ser todos almas semelhantes, com as mesmas características, e não é isso que acontece. Então, como poderia ser explicado isso? Não dessa maneira, né? Essa ideia, essa filosofia, essa doutrina está equivocada. Pode continuar, por favor? E aí, comparando aquela perversidão, aqueles que são maus, aqueles que são perversos, com aqueles outros que seriam provenientes dessa mesma origem, que seriam doces, que seriam mansos,
como explicar isso? Por favor. O que nos traz Kardec? Como as partes de um todo homogêneo podem ser tão diferentes uma das outras. Então, não haveria, né, como fazer não haveria como explicar, porque a educação, a, a, ao meio ao que nós estamos submetidos, em como são criados, eles vão melhorar, vão modificar algumas características nossas, mas outras elas são intuitivas, outras elas vêm conosco. Então, essas diferenças não seriam justificadas, não seriam explicadas se nós viéssemos todos de um mesmo todo, de um mesmo todo universal. Como não haveria essas diferenças de que a gente está falando, né? Próximo, por favor. Pode ler, por favor, o que nos traz Kardec. Para que tantos esforços para adquirir talentos e virtudes, para que trabalhar pelo progresso da humanidade, se tudo isso deverá se sepultar e se perder no oceano do infinito. Então, você vai fazer todo esse esforço, toda essa sua experiência que você vai ter ao longo da sua vivência, nessa sua oportunidade aqui encarnado, tudo isso, toda essa experiência, todas as suas questões, todos os seus enfrentamentos, seus problemas, as virtudes que você vai desenvolver, todas essas vão se apresentar, e aí uns passam por umas provas, outros passam por outro, e no final, ao você desencarnar, você voltaria para esse oceano infinito, oceano homogêneo, toda essa experiência iria se perder, porque a gente já sabe que essa experiência ela não vai melhorar aquele todo homogêneo infinito, porque nascemos com características diferentes. Então, se não há isso, não há essa condição, não há também não há um aproveitamento de toda essa experiência para o nosso futuro. Então, o futuro também ele vai ser meio que nulo com relação a tudo aquilo que você aprendeu, né? Próximo, por favor. Então, perderia propósito, né? Vamos para a próxima leitura, por favor, Ângela. Como, então, acontece que dali saiam incessantemente almas ignorantes e perversas? Pois é, então, se temos esse todo, como teríamos essas diferenças? Pode passar o próximo, por favor? Acho que o do próximo já tem mais uma... Ah, não, desculpa, pode voltar lá. Obrigada. Então, não se justificaria todas essas questões, né, de você voltar para um todo universal, garantindo, você levando as suas experiências, não há uma melhoria daquele todo, e você ainda continua convivendo, né, tendo aqui pessoas que são boas, pessoas que são más, pessoas que são ignorantes, pessoas que são perversas. Essa mistura, toda essa diversidade não se justificaria com essa doutrina desse universo, desse todo universal homogêneo. E aí vem o item 7, por favor. É o nosso próximo item. E aí ele vai fazer também uma comparação entre o que é, né, a doutrina, dessa absorção nesse todo universal, e o também chamado panteísmo, que seria uma terceira maneira da gente enxergar. Nós fomos para o nada, depois fomos para um todo, onde está tudo ali junto, que esse todo, para onde todos voltaríamos, mas há também uma terceira abordagem, que é essa abordagem do panteísmo. A doutrina da absorção no todo universal apresenta para nós uma fonte de inteligência universal distinta de Deus, considerado um ser superior. Então, Deus é um ser superior. Já no panteísmo,
O Deus é o próprio princípio da vida e da inteligência e está presente em tudo e em todos. Já segundo essa visão, Deus é o conjunto de todas as coisas e seres sem uma autoridade superior única, não há uma hierarquia de seres mais evoluídos, não há essa hierarquia. Então, esse universo, dentro da filosofia, dentro da ideia, dentro da doutrina panteísta, né, no caso aqui, ela seria uma réplica onde cada ser possui um poder absoluto. Então, todos nós... Pode passar o próximo, por favor? Obrigada. Aí, vamos lá. Nessa filosofia, nessa doutrina, todos nós voltamos para esse todo, todos nós somos parte de Deus, Deus também é, ao mesmo tempo, espírito e matéria, ele é todos os seres e todos os corpos da natureza. Então, ele está nesse todo. Todos nós voltamos para esse todo e todos nós estamos dentro desse todo, todos somos iguais, não há uma hierarquia. E nós voltamos para aquele todo como somos todos imperfeitos, temos os bons, temos os maus, temos os vamos dizer assim, os perversos, os que são que têm a bondade mais desenvolvida, todo esse universo, toda essa diversidade de espíritos, das suas complexidades, voltam para esse mesmo todo em pé de igualdade. Pode passar o próximo, por favor? Também, as moléculas, elementos construtivos, aí tem uma frase aqui que eu achei muito interessante. Deus está em tudo, tudo está em todos. Deus é o conjunto de todas essas inteligências reunidas. Cada indivíduo é uma parte do todo. E aí? Como ele coloca aqui, o universo panteísta, ele, na verdade, é como se fosse uma grande república que não tem o líder, não tem o chefe, não tem uma hierarquia. E todos que estão ali, eles são chefes, né? Eles estão na mesma linha de, vamos dizer assim, de poder, e têm um poder absoluto, o que não faz sentido, né? Próximo, por favor. O que não faz sentido, não há uma hierarquia. Como assim? Todos os seres imperfeitos, Deus é perfeição. E aí vem o item 8, que traz, do Kardec, ele traz para a gente as críticas que ele enxerga a esse panteísmo, que é a terceira visão, que seria de todos esses... É o nada, é o todo, e aqui todo mundo faz parte de Deus, Deus é esse todo, e estamos todos nós lá dentro. E, então, o que ele nos traz como crítica? Ele diz aqui o seguinte, que esse panteísmo, essa ideia, ela traz objeções por atribuir a seres imperfeitos, que é esse conjunto de seres, de partes imperfeitas, a perfeição de Deus. E então, Deus teria que progredir, mas Deus já é a perfeição. Já essa questão, essas imperfeições que formam esse todo panteísta, né? Toda essa filosofia, eles teriam que evoluir para chegar à perfeição, para ser Deus. Opa, peraí, tem alguma coisa aí que não bate filosoficamente, a gente está falando de coisas que não existem. Como partes imperfeitas formariam uma parte perfeita? Deus é perfeição. Não poderia nunca ser formado de partes imperfeitas, né? E aí ele coloca ainda uma questão aqui. Se todas essas almas fazem parte de Deus, por que elas mesmas contestariam as suas leis? Por que elas mesmas contestariam a sua própria existência? Não faz sentido, né? Vamos para frente, por favor. Agora, então, essas foram as críticas dele ao item 8. Então, ele traz para a gente, agora, o item 9. O que vem nesse... Desculpa, o item 8. O que traz nesse item 8? A colocação de Kardec. A este sistema panteísta, ele traz numerosas objeções, das quais as principais são: uma divindade não pode ser concebida sem um infinito, sem ser um infinito de perfeições. Se o que está formando aquele universo, aquele sistema, são um conjunto de coisas imperfeitas, não faz sentido, como eu acabei de falar para vocês. Pode passar o próximo, por favor?
Então, como não há como formar uma coisa perfeita a partir de coisas imperfeitas. E cada parte dessas imperfeitas tem que, como eu comentei, ela tem que passar pela lei do progresso. Mas Deus já é perfeição, né? Então, vamos ver o que diz aqui Kardec nesse item. Como um ser imperfeito, formado de vontades e de ideias tão divergentes, pôde conceber as leis tão harmoniosas, tão admiráveis de unidade, de sabedoria, de previdência que regem o universo. Então, se a gente estava falando que partes imperfeitas precisam evoluir, passar pela lei do progresso para progredir e chegar à perfeição, mas a perfeição é Deus, já teríamos aí uma questão. E a outra coisa, como que esse ser imperfeito teria concebido leis, as leis divinas, as leis que regem a nossa caminhada, como que são leis harmoniosas, são leis admiráveis de unidade, de sabedoria e de previdência que regem todo o universo e as nossas caminhadas, as questões pelas quais nós passamos. Não faz sentido, são coisas que se contradizem. Próximo, por favor. Próximo, por favor. E aí vamos ver, então, quais as implicações que uma filosofia que é a filosofia do panteísmo, que ela traz para a nossa, vamos dizer assim, para a nossa vida. Se isso fosse verdadeiro, olha as questões, as divergências que nós encontramos. Nesse item 9, em princípio, esse panteísmo ele leva à perda da individualidade das almas, fundindo-as em um todo sem distinção, porque vamos voltar todos para um todo panteísta agora. Alguns admitem que a individualidade é preservada, o que tornaria Deus um conjunto de vontades divergentes. Eu tenho uma opinião, você tem outra pessoa tem outra opinião, cada um de uma multidão tem a sua opinião, está vendo o seu próprio lado. Então, como seria esse conjunto de diferentes opiniões? Não haveria convergência de ideias, né? Além disso, considerando cada alma como parte dessa divindade, não haveria uma autoridade superior, nem uma responsabilidade moral, e o que permitiria que tanto o bem quanto o mal fossem praticados sem consequências. Porque não haveria nenhuma consequência das nossas atitudes. Nós somos, vamos dizer assim, nós somos a divindade, eu faço o que eu achar melhor. E aí isso traria consequências em termos, ou melhor dizendo, não traria consequências para o grupo, né, vamos dizer assim, mas tornaria tanto a ética quanto a justiça conceitos irrelevantes dentro desse sistema. Ética e justiça seriam conceitos que não fariam sentido num ambiente como esse, um ambiente panteísta, cada um com a sua opinião, cada um tem a sua própria noção ou ideia de justiça e de ética, não haveria um consenso, não faz sentido, seriam ideias divergentes. Próximo, por favor. Vamos, então, verificar no item 9, que é o que fala, né, Kardec, que essas, como eu estava comentando agora, as consequências dessas atitudes, elas são ilógicas, né? E o que diz Kardec, então, com respeito a esse item com relação à nossa individualidade? Por favor. Deus não tem mais vontade única. Ele é um composto de miríades de vontades divergentes. Cada um pensando por si, ele seria uma parte desse conjunto, isso não funcionaria, não haveriam leis, não haveriam regras orientativas para a nossa conduta moral. Porque cada um pensaria de um jeito, não haveria isso. Não há hierarquia, não há... Então, isso aqui a gente sabe, não funciona, não é assim. Então, isso é mais um argumento para provar que não é nessa doutrina que a coisa funciona. Próximo, por favor. Na verdade, como não há um poder superior, não há uma hierarquia,
o que acontece? Há uma consequência. Qual é a consequência no todo? Por favor, Ângela. Nenhuma responsabilidade por seus atos bons ou maus. Ela não tem nenhum interesse em fazer o bem e pode fazer o mal impunemente, já que é a senhora soberana. Além de ser a senhora soberana, cada um vai estar agindo de acordo com seus próprios conceitos. Então, não faz sentido. Então, nesse momento, Kardec, ele mostra para a gente 3 situações. Pode passar o próximo, por favor, Vidal? Embora a gente não tenha colocado nenhuma figura, eu acho que serve para a gente fechar a reunião de hoje, que já está praticamente no horário da meditação. O que acontece é que esses 3 sistemas sobre os quais a gente conversou hoje, eles se chocam, porque cada um tem as suas dificuldades, vamos dizer assim, dos seus próprios sistemas, o que tornam cada um deles impotente para resolver as questões que eles mesmos suscitam. Eles implodem pelos seus próprios conceitos. Então, Kardec traz para a gente o seguinte, nesse item 10, que o homem tem 3 alternativas. Seria o nada, a absorção no todo ou da individualidade da alma, antes e depois da morte. Então, é nessa última, na individualidade da alma, na vida e depois da morte, essa ideia, ela nos conduz, ela é mais lógica, e foi ela que estabeleceu a base das religiões. Nossa lógica conduz à individualidade da alma, ou seja, cada um tem carrega em si as suas experiências, não vamos nem falar de experiências de vidas passadas, porque algumas religiões, e aquele foi mais genérico, há religiões que não consideram a vida passada, mas nós somos reflexos da nossa vida aqui, mas também de experiências que nós carregamos da nossa individualidade, das nossas experiências pessoais. E isso não faz sentido imaginar que tudo isso teria ido para um todo e teria voltado diferente, né? Seria irracional admitir isso. Pode passar mais o outro, que eu acho que eu termino aí o item 10. Então, não dá para... A alma, por exemplo, ele faz uma comparação aqui da alma atrasada do selvagem, do homem perverso, a alma do sábio, a alma do homem de bem. Elas todas, não faz sentido elas virem de um mesmo todo homogêneo, por exemplo. Né? Então, segundo a justiça divina que nós conhecemos, cada alma deve ter a responsabilidade dos seus atos, mas para que elas sejam responsáveis, também precisam ser livres. Aí ele traz aqui para a gente, reforçando o conceito do livre-arbítrio, que devemos escolher entre o bem e o mal, porque sem livre-arbítrio há fatalidade, e com a fatalidade não haveria responsabilidade, e nós somos todos responsáveis pelos nossos atos e pelas consequências que vamos enfrentar das nossas atitudes pregressas. Então, acho que era isso que eu queria trazer para essa nossa discussão no dia de hoje. São itens menores lá menores em tamanho, vou dizer assim, nesse capítulo, para que a gente possa evoluir na próxima semana para a discussão dos itens finais desse capítulo.